Eu lembrei de um prefeito da Bahia, que uma vez estava numa palestra em Minas Gerais. Depois eu vou querer ouvir o Fernando, que eu tô falando demais aqui. Mas é que eu lembrei de um prefeito na Bahia, numa palestra que eu dei em Minas Gerais, que ele falou assim, Matheus. Ele disse que chegou um recurso para ele lá, era para TVs. E ele precisava de merenda, cara. O que acontece com um prefeito que pega dinheiro de TV e usa em merenda? Vocês sabem? Sabe o que acontece? Não? Improbidade administrativa, impeachment, o cara tá fora, é investigado, criminoso. Isso é o que acontece na administração pública. Agora, se é uma administração de uma ONG, de um instituto, de uma fundação, seja lá o que for, ou mesmo de uma escola privada, se um cara vai lá, um milionário, e chega e fala assim, ó, quero doar aqui um monte de TVs, lá no interior. Aí o cara tá na administração, na gestão daqui dali, ele fala assim, olha, eu vou te falar, a tua realidade é um pouco diferente da minha, eu tô aqui no interiorzão da Bahia, eu preciso melhorar a merenda das criancinhas aqui. Eu vou usar esse dinheiro aqui pra melhorar a merenda. Vou ajeitar uma horta, vou colocar uma criação aqui, sei lá, de galinha, alguma coisa assim, vou fazer as crianças participarem da hortinha e tal, e a gente vai melhorar a alimentação das crianças. Pode ser? O cara tá doando, ele vira e fala, cara, recurso tá aí, usa do jeito que quiser. No Brasil isso não pode acontecer. Não pode. Porque é crime. Olha que loucura, cara. É crime você poder fazer o bom uso de uma doação. No caso do governo ali, um repasse. É crime fazer uma alocação eficiente. Exato. É crime fazer uma alocação eficiente. Os eficiente. órgãos de controle, tribunais de conta e Ministério Público só se preocupam com a questão legal, com a legalidade. Tem que aplicar nisso, tem que aplicar nisso. O processo tem que seguir essa etapa, tem que seguir essa etapa. Ninguém se preocupa com o resultado da política pública. Eu tive a oportunidade, há uns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, de visitar lá o Tribunal de Contas do Reino Unido, que chama National Audit Office. Quando eu fui secretário de Planejamento e era coordenador de PPPs, a gente queria implantar uma PPP prisional no Rio Grande do Sul, a gente foi conhecer, a Inglaterra é a mãe das PPPs, foi conhecer como é que o Reino Unido tratava essa questão e nos indicaram fazer uma consulta ao TCU deles. Eu disse, pô, será que vai valer a pena? E lá eles tinham, foi uma das melhores visitas que a gente fez, fora as visitas locais nas PPPs, propriamente ditas, porque eles tinham uma série de indicadores que mediam a qualidade do serviço prestado, se tinha reincidência no crime, se tinha rebelião, se não tinha a progressão dentro das penitenciárias, enfim, uma série de indicadores, e com base nisso eles definiam quem eram os melhores, quem eram os benchmarks. Aí a auditoria deles eram nos piores para dizer, me apresenta o teu plano de ação para resolver essa lacuna nesse indicador, essa outra lacuna, melhorar aqui, melhorar aquele outro processo no próximo ano. Então a auditoria deles era uma auditoria inteligente, uma auditoria baseada nos resultados ruins, e aí depois investigava quais eram as causas dos resultados ruins, olhando para quem fosse benchmark. Aqui não, nossos órgãos de controle se preocupam se o sujeito aplicou ou não esse dinheiro nas TVs, não importando que possa estar faltando merenda. Quer dizer, é uma inversão de valores, né? E também vi o comentário de vocês antes, Alan, o Brasil tem um problema sério, tanto no governo federal quanto no governo dos estados, dos municípios, que é o engessamento que existe em relação aos recursos públicos. Na média, nos estados, de tudo que se arrecada, de tudo que sobra, tudo que é gerenciável, a chamada receita corrente líquida dos estados, praticamente 70%, 80%, em alguns estados, é salário ou aposentadorias. Depois tem aquele custeio mínimo obrigatório para a máquina funcionar, gasolina para o carro da polícia, munição para a polícia, comida para os presos, aquilo que tu não consegue cortar, é mínimo obrigatório. Mas os gastos obrigatórios, eles somam 90 e poucos %, às vezes, com o pagamento da dívida, com o serviço da dívida, ultrapassam os 100%, vira aquela inequação. Se um governador for aplicar tudo que a Constituição diz, né, e a gente tem na Constituição Federal a obrigação de aplicar 25% dos recursos em educação, X% e 10% em saúde, da receita também líquida de impostos e transferências, e assim por diante. Aqui no Rio Grande do Sul tem a obrigação de aplicar ensino comunitário, ensino superior comunitário, em ciência e tecnologia, soma tudo, passa de 100. Então é uma equação. Qualquer governante estará sempre na ilegalidade, né? Sempre. Então a gente está lutando contra isso. Vejo o ministro Paulo Guedes defender o desengessamento dos recursos, a desvinculação, com várias alternativas, ou criar uma única vinculação para fins sociais,
e os governadores e prefeitos poderem utilizar de acordo com a sua prioridade. Esse é um ano de pandemia, então a prioridade é saúde, vão aplicar mais recursos de saúde. Esse é um ano onde os indicadores de criminalidade explodiram, então vão aplicar mais em segurança pública, que aliás não tem nenhuma vinculação. A prioridade agora é educação, vão aplicar em educação. Pois a gente está fazendo o contrário com o Fundeb, a gente está reforçando este engessamento orçamentário, aumentando os recursos que têm que ser obrigatoriamente aplicados em educação e aumentando os recursos que devem ser aplicados obrigatoriamente em salário. Mateus, eu não consigo ter racionalidade nisso.